Olá meu povo, tudo bem? Aqui é a Bruna do canal Bru Crocheteria e sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Então meu povo, já tô vindo aqui toda desarrumada, toda estranha para começar um vlog de produção com vocês, tá? Hoje é quinta-feira, dia 19 de junho e é feriado. Feriado de Corpus Christi, eu acredito. 19/6, feriado. Feriado de Corpus Christi. Então, gente, além de hoje de ser feriado e eu não ir trabalhar, amanhã também será feriadão. Então, eu vou ter aí hoje, sexta, sábado e domingo para produzir bastante para vocês. Então, o que que nós temos para produzir? Eu tenho esse tapete aqui, que é o tapete Mega Fácil da Loren. Eu tô fazendo um jogo de banheiro dele de 3 peças. Então esse aqui é o tapete maior. Eu vou fazer um tapete menor, que eu acredito que eu vou fazer ele todo com agulha 3.5 pra ele ficar menorzinho. E a tampa do vaso, tá? Então esse aqui é já o tapete grande. Eu já tô, tipo, na fase final. Falta só mais essa carreira e acredito que mais uma. Só que eu preciso acelerar um jogo americano, porque a minha mãe vai viajar pra Brasília dia 5 ou 6 de julho e ela vai levar. Então eu preciso terminar isso aí com mais antecedência possível. Eu vou utilizar a cor Craft da Criativa e eu ainda não decidi o modelo, gente. Eu tô muito indecisa. Ela é uma pessoa que não gosta de crochê, não usa crochê. E é uma pessoa mais rica, assim, mais chiquetona. Então, se eu fizer uma coisa muito tipo o crochê de vovó, ela com certeza não vai gostar. Então, eu queria que fosse uma coisa chique, assim, tipo de presença. Mas que ao mesmo tempo não fosse super caro. E, enfim, que uma pessoa, assim, mais jovem iria gostar. Os americanos estão bem na moda, né? Então, acho que não vai ser tão difícil. Mas eu tô entre esse modelo aqui, que eu vi em muitos perfis de crochê, no da Johanna, da Val. Muita gente que eu conheço tá fazendo esse modelo. Eu também gostei desse em espiral, mas eu acredito que, sei lá, ele é meio meh, só se eu botasse tipo um douradinho na ponta. E também eu gostei desse, que é o americano rendado, americano de renda. Só que eu acho que ele é muito crochê de vovó, assim, né? Dependendo, pra quem não gosta, eu acho que é mais difícil de gostar. E aí tem outros mais trabalhados que eu poderia fazer, né? Mas não sei, gente. Tô pensando aqui com os meus botões. Aí vocês vão me acompanhando aí pra ver o que vai sair dessa saga. E aí, amigas da Rede Globo, tudo bem? Então, terminei o tapete. Olha só. Ficou muito lindo, né? Eu fiz a base dele todo no grafite e aqui o bico no cinza claro. Eu amo esse bico aqui. E esse tapete super fácil de fazer. Olha. E agora eu vou dar uma aceleradinha aqui no suplás. Eu ainda não sei se eu vou continuar com esse modelo. Eu vou fazer mais umas 2 ou 3 carreiras pra ver como é que vai ficar no meu ponto, e aí se eu gostar eu faço o resto, tá? Mas esse aqui é o craft que eu tô usando, da Criativa, e eu tô fazendo aquele modelo, peraí que eu já digo pra vocês, é o modelo Supply em Crochê Luxo, do canal Mimos da Jo Tapetes e Trilhos, tá? Ele é bem conhecido, gente. Mostrei a foto aí pra vocês, né, antes. Então eu vou continuar aqui pra ver como é que vai ficar. Ah, e eu já almocei, tá? Agora já são 1h06 da tarde. Eu já almocei, terminei o tapete, tô vendo uma série. E agora eu vou continuar, então, o suplá. Oi, gente, vim aqui atualizar vocês. Agora já são 13h40. Aliás, desculpa o cenário aqui, toalha, enfim, feriado, né? Mas agora são 13h40, eu terminei a série aqui, gente. Sem comentários. Eu tava
tipo, faz dias que ela fica me aparecendo ali nas sugestões da Netflix. Só que eu nunca olhava, tipo, eu só tinha visto meio que um trailer. E, ai, sabe, não tinha me chamado a atenção. Aí hoje eu pensei, não tem nada pra ver, vou botar aqui e rolando enquanto eu faço crochê. Gente, tipo, a série é muito ruim, mas é muito boa ao mesmo tempo. E o final, eu fiquei em choque. Sério, sem comentários. Enfim, não sei nem o que dizer. E aí, estamos assim, do Suplá. Gente, o que eu tenho pra dizer pra vocês? É muito fácil, tipo, ela se repete sempre. Tem essa base aqui um pouco mais fechada, mas depois ela faz esse ponto alto com 2 correntinhas, aí fechado. E a mesma coisa, não precisa fazer muito aumento, muita coisa nada. Só que eu acho que quando bota aqui na mesa, esse meinho fica levemente levantado, assim, sabe? Com os pontos altos, tipo, não fica bem esticado. Assim, não fica... não sei explicar. Mas se eu terminar e ver que continua assim, eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas então estamos assim. Agora eu vou dar uma pausa, porque eu vou fazer uma sobremesa lá, que eu acho que de noite eu vou sair. E depois eu continuo o crochê, né? E eu vou mostrar pra vocês lá eu fazendo doce e tudo mais. Amigas, tô passando aqui rapidinho pra atualizar vocês que eu não fiz doce nenhum, porque eu não vou mais sair à noite. O doce era que eu ia ir na casa de uns amigos. Aí no fim o meu noivo tá bem gripado, assim, e a gente não vai ir. Daí eu acabei não fazendo doce, mas eu tava fazendo mais umas carreiras aqui do Suplá. E tava descansando um pouquinho aqui na cama, mente, e tô fazendo agora uma torrada. Que aqui no sul a gente chama de torrada, que é pão, presunto, queijo, né, e margarina, ou maionese ou requeijão prensada. Aí tu bota na torradeira e aí vira uma torrada. Mas eu sei que em outros lugares falam misto quente, prensado e etc. Mas aqui no sul é torrada, tá? Então eu vou lá buscar agora e já volto pra mostrar um takezinho pra vocês de eu crochetando. Aí eu também aproveitei aqui pra organizar meu quarto. Arrumei minha cama, arrumei algumas coisas. E eu acho que eu vou dar uma ajeitada aqui nas minhas coisas do crochê, porque chegou muito barbante e eu acabei não arrumando nada. Mas daí eu vou levando vocês junto comigo. Oi, amigas. Oxi, tô aqui na cozinha, ó. Vou fazer um estrogonofe, que eu amo. E é fácil de fazer, né? E eu vou cortar aqui agora a cebola. E me deixem aí nos comentários se vocês gostam de estrogonofe. Que, gente, eu acho bem difícil alguém não gostar de estrogonofe. Essa é a minha gata miando, que ela ama miar. Descascando aqui a cebola. Uma dica, eu gosto sempre de passar uma água na cebola, que daí ela tira um pouco do ardido e aí não faz chorar. Agora eu me lembrei da câmera, que esses dias a gente tava fazendo chamada de vídeo, e aí ela tava cortando cebola e começou a chorar baldes. Então, gente, já coloquei a carne, cebola, pimentão.
Coloquei também o molho de tomate, que é tipo mostarda. E a dica pra estrogonofe também, que fica muito bom, é shoyu, tá? Molho shoyu e molho inglês. Agora eu vou pra minha parte preferida, que é adicionar o creme de leite. Aqui também a massa, né, o macarrão, como vocês chamarem, já está fervendo. E agora vamos mexer aqui essa belezura. Oi amigas, tudo bem? Decidi atualizar aqui o vlog porque ontem eu não gravei mais nada depois da janta ali. E hoje, que é sexta-feira, já são 10 horas da noite, e eu também não gravei mais nada porque de manhã eu tava só descansando e depois à tarde eu saí com a minha amiga. E enfim, já jantei, já tô aqui cochilando de novo. Eu cheguei até o bico, aqui só falta o dourado, porém não deu certo, amigas. Eu fiz exatamente como no tutorial, eu não fiz nenhuma alteração. Eu usei todo o supply, eu usei a agulha 13,5 e eu não sei porquê, mas ele ficou muito embabadado. E eu nem apertei o ponto tanto assim, mas quando eu boto na mesa, ele fica bem levantado aqui, só o bico. Aí, tipo, passando a mão assim, espalhando, né, ele até fica mais ou menos reto. Pra dar qualquer esbarrado, ou se tu só jogar assim na mesa, fica super ultra embabadado. E eu não sei mais o que eu faço, gente. Olha isso. Não bombou. Eu não sei agora se eu desmancho e tento consertar, ou se eu desmancho tudo e tento outro modelo. Não sei se eu faço alguma troco de agulha. Não sei. Eu pensei em fazer aquele outro modelo espiral, ou se não aquele modelo renda. Porém, e eu pensei, na verdade, em desmanchar e fazer o modelo Tati de novo. Porque ele é chique e tudo mais, já sei que dá certo, já sei as alterações, porém não sei se devo, não sei se quero. E agora eu tô indecisa, mas eu vou dar uma olhada aqui em alguns tutoriais, algumas fotos pra ver se eu consigo alguma inspiração. E já volto com a minha decisão pra vocês. Oi, amigas, vim aqui atualizar o vlog com vocês. Hoje já é sábado, agora são 12h44 da tarde. Eu achei que eu tinha vindo hoje de manhã, mas aparentemente não. Então ontem eu desmanchei aquele americano. Talvez outra hora eu tente ele de novo, mas eu, sei lá, não tava gostando. Também eu não sei se é o fio, o que que é, mas não deu bom. Aquele final também ele emborcou muito, daí eu ia ter que ficar refazendo e fazendo adaptação pra dar certo, só que eu não queria gastar meu tempo com isso, né? Então eu já preferi desmanchar logo de uma vez e fazer o que eu talvez desse mais certo, sabe? Então, essa manhã, ontem de noite mesmo, eu já iniciei e até agora já estou com essa base fechada. Olha que perfeição, gente. Eu tô utilizando bastante desde aquele americano Tati o fechamento, chama fechamento perfeito, né? Que ao invés de tu só fechar com ponto baixíssimo e subir 3 correntinhas, a gente fecha com ponto baixíssimo no primeiro ponto, ao invés no segundo ponto, no caso, e aí puxa um pouquinho assim, aí vem por trás aqui do anterior, aí puxa a orelhinha pra trás, se eu conseguir mostrar, assim, e depois eu venho pela frente, introduzo a agulha, puxo e faço ponto baixo mais uma correntinha. Então, do lado da frente, ó, tem dado muito certo, mal dá pra ver a junção. Aqui atrás fica um pouquinho marcado, mas eu acredito que se tu fizer um pouquinho mais apertado, não dá pra ver também, tá? Mas, enfim, como fica pra baixo, eu acho que não tem muita importância. Até é bom que assim a pessoa consegue ver o lado certo da peça, né? Porque a maioria das... não sei vocês, mas as minhas clientes todas colocam do lado avesso pra cima. Aí depois elas postam stories, me marcam e eu só vejo os arremates pra cima, né? Porque elas não veem tanto assim. Mas até pra minha chefe, né, que eu entreguei os 6
americano start, eu já falei, ó, tá vendo essa costura que tem aqui? Essa é a parte de baixo. E essa é, que não tem nada, que tá lisinha, é a parte de cima. E assim elas conseguem usar de uma maneira melhor, né? Então agora eu finalizei a última carreira da base fechada. E agora as próximas carreiras eu acredito que já seja o bico. Porém eu vou dar uma pausa que eu vou fazer brookies. Não sei se vocês conhecem, mas é a mistura de brownie com cookies. E daí fica tipo um brownie, só que com pedaços de cookie na massa. Então eu vou tentar fazer isso, eu vou deixar no forno e aí depois eu continuo fazendo esse americano. Amigas, fiz aqui o brookies. Essa massa de baixo é o brownie e essa massa de cima é dos cookies. Aqui até sobrou um pouquinho de massa do cookie que eu vou botar na geladeira e assar depois. E botei uns pedacinhos de chocolate também por cima pra ele derreter e ficar bem chocolatudo. Agora vamos para o forno. Então, gente, ficou assim. Ele ficou tempo demais. Na verdade, na receita dizia pra ser 30 minutos. Eu deixei até menos, foi uns 25, mas eu acho que o forno ficou o fogo muito alto e acabou assando demais, ó. Aqui se tu olhar do lado, dá pra ver que ele ficou meio bolo. Mas ficou bem bom, sabe? O cookie ficou bom, então, tipo, dá uma quebrada. Mas na próxima vez que eu fizer, eu vou deixar a parte do brownie menos tempo. Mas aqui eu deixei uma fatia pra vocês verem. Então fica a massa do brownie embaixo. Aqui os pedacinhos de chocolate, né? Que eu coloquei por cima. E aqui os cookies por cima, ó. Tá vendo? Mas o brownie embaixo devia ficar um pouquinho mais alto e mais, tipo, textura de brownie, né? Mas enfim, vamos comer igual. Oi, amigas, tudo bem? Vim aqui atualizar vocês. Então agora já são 11h50 do sábado e eu finalizei o americano que eu falei com vocês. Olha que coisa mais linda! Aqui no assim meio escuro não dá pra ver direito, né, a belezura desse americano. Mas quando tiverem todos finalizados eu mostro certinho com a câmera traseira, numa boa iluminação e tudo mais. Mas só aqui vocês já conseguem perceber que coisa mais linda. Olha isso, gente. Tem esse detalhe aqui com os furinhos. E ele é super fácil de fazer, super tranquilo de fazer. Eu fiz com aquele fechamento invisível, né? Então vocês podem ver que não tem marcação. Ficou uma leve marcação aqui atrás, mas tudo bem. E aqui eu ia colocar o dourado, mas eu resolvi colocar o cru, que eu acho que dá um destaque a mais na peça. Mas aqui um encanto ia ficar maravilhoso também. Lembrando que essa cor aqui é o Craft da Criativa. E sério, gente, tô apaixonada nesse modelo. E já iniciei a segunda unidade aqui, ó. Esse americano também ficou com 39 centímetros em média de comprimento. E eu ainda não pesei, tá? Eu acho que amanhã talvez eu pese e veja como é que vai ficar. Então é isso, vou dar uma continuidade aqui nessa peça. Agora já é quase meia-noite, né? Eu não sei até quando eu vou crochetar. Mas eu quero voltar pra dar um update antes de eu dormir. Amanhã de manhã eu devo dar uma saidinha. E aí de tarde eu finalizo então o vídeo com vocês. Talvez eu grave alguma coisinha da minha saída, mas veremos. Se eu me lembrar, né, gente? Então é isso, eu vou continuar aqui e logo logo eu volto. Oi, amigas, tudo bem? Vim aqui finalizar o vídeo com vocês, porque hoje é segunda-feira, como vocês podem ver, já estou no meu trabalho. E depois eu não vou ter tempo de finalizar esse vídeo, a não ser que eu postasse ele só amanhã na terça-feira. Então eu vou aproveitar agora que não chegou ninguém ainda pra gravar o final, né? Então, gente, esse foi um vlog do feriadão, né? Quinta, sexta, sábado e domingo. Ontem, que foi domingo, eu saí pela manhã. No fim eu esqueci de gravar, mas eu saí pela manhã. Aí depois eu vim pra casa, aí eu descansei um pouco, fiz o almoço, crochetei algumas carreirinhas. Depois, de tarde, eu fiquei, tipo, mais de boa, assim, eu não
crochetei tanto, mas é sempre um pouquinho ali e cá eu fazia mais um pouco da base do segundo americano e depois eu finalizei toda a base, tá? Aí agora eu iniciaria a parte do bico que tem as correntinhas e tudo mais. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, então, terminei a base. E agora começa as correntinhas e daí a parte já do bico. Eu trouxe aqui pro trabalho pra ver se eu consigo terminar pelo menos esse hoje. Como eu não trabalhei o feriado todo, então tem bastante mensagem aqui no trabalho pra responder. Mas eu vou ver se eu consigo crochetar um pouquinho depois. Agora eu vou ler um pouco então do capítulo 3 de João. Acho que dá pra ler todo, mas vamos ver. Pra esse vídeo não ficar sem a palavra, né? Então vamos lá, João 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é um julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo, o que atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos.
Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem o rejeita não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então é isso, amigas. Li todo o capítulo 13 aqui de João. Fala aquela passagem de Nicodemos, que é muito legal, né? Muito interessante. Depois aquela parte que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. E por fim ele encerra, né, com aquela parte que Jesus começa a batizar as pessoas. E daí João traz essa explicação, né, que não é ele, só ele que batiza, mas que todos também podem, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o seu like, um comentário e compartilhe esse vídeo. Um beijo e até o próximo.